e junto com o coronel Giuseppe e o coronel Carrilho, né, nós integrantes do Programa de Engenharia de Defesa, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Defesa do IME, né, propusemos o trabalho Manufatura Enxuta, oportunidade para a gestão de manutenção de armamento leve no Exército Brasileiro. A gente vai seguir o seguinte sumário, né, com uma breve introdução, contextualização, revisão da literatura, um pouco sobre o processo que é executado, né, nas OMs logísticas do Exército, alguns resultados preliminares de discussão deles e, por fim, uma conclusão. Né, o nosso trabalho, né, busca enxergar, né, essas oportunidades da manufatura enxuta na gestão do sistema logístico militar terrestre. Então, tem algumas interações, né, o sistema que tem como COLOG o órgão central, né, algumas interações na parte operativa e também com o sistema de ciência e tecnologia, né. E dentre as várias interações que tem no sistema logístico militar terrestre, nós temos aqui as funções de manutenção, né, da qual a manutenção é uma delas e a manutenção de armamento leve está enquadrada nesse contexto. A intersecção, né, entre o sistema logístico militar terrestre e o sistema de ciência e tecnologia, né, aparece, né, no organograma aqui resumido, né, os dois órgãos centrais são o Departamento de Ciência e Tecnologia e o Comando Logístico. Diretamente subordinado, temos a Diretoria de Materiais e a Diretoria de Fabricação, né, e aproveitando a minha experiência de ter servido no Parque de Manutenção em Curitiba, o Parque 5, né, a gente propôs esse trabalho para otimizar os processos de manutenção de armamento leve. Então, é nesse contexto que está inserida a nossa contribuição. Então, a manufatura enxuta, né, embora ela tenha surgido ali na década de 50, né, no chão de fábrica das indústrias japonesas, né, foi trazida para o Ocidente, né, se desenvolveu mais nos Estados Unidos, passando da indústria automobilística para a indústria aeronáutica, né, e foi visualizada como um modelo de gestão de produção para o século XXI. Então, um dos principais objetivos da manufatura enxuta, né, que tomou por base o sistema Toyota de produção, é aumentar a eficiência, né, aperfeiçoando seus processos, reduzindo e eliminando os desperdícios que foram encontrados durante os processos. Passando aqui para a revisão da literatura. Então, a gente usou um método de aproximar de uma revisão sistemática de literatura para enxergar as contribuições, né, que já foram observadas tanto em indústrias de defesa, como também nas Forças Armadas do mundo. Nesse primeiro bloco da revisão da literatura, né, a gente tem ali as definições principais, né, com as estratégias de busca, as bases de dados, né, o que a gente vai buscar na literatura. Então, a gente focou na manufatura enxuta, nas indústrias de defesa e nas Forças Armadas. Dessa primeira pesquisa, a gente encontra os resultados nas bases, né, através da utilização do software RStudio. E, para eliminar as redundâncias nos documentos que se repetem nas duas bases de dados, através do software Bibliometrics. De forma que a gente tem uma análise de 141 documentos. A partir desses 141 documentos, a gente passa já para o segundo bloco, né, que é um refinamento da pesquisa, com a remoção de 74 documentos que se enquadraram fora do escopo. Então, nessa etapa dos 74 documentos excluídos fora do escopo, né, nós chegamos numa amostra final de 67 documentos. Tá? E a partir desses 67, a gente faz uma análise das publicações, né, que é a análise de conteúdo, elencando aqui 27 trabalhos. Então, aqui um panorama, né, aqui um panorama geral a partir desse primeiro grupo de trabalho, desse primeiro grupo encontrado. Né, aqui, ó, destaca aqui a maior contribuição, né, dos Estados Unidos, não só na parte industrial, mas também isso foi migrando para as Forças Armadas. Né. Aqui uma pequena divisão sobre o que realmente foi aplicado como estudo de caso, aqui dos trabalhos, e aqui o estudo teórico que não chegou a uma quantificação propriamente dita da aplicação da metodologia Lean. E aqui uma divisão das áreas, né, que a gente encontrou nos trabalhos, a partir desses 27, né, a sua grande maioria ainda nas indústrias de defesa, né, indústrias relacionadas com produção de materiais e componentes dos diversos sistemas de materiais de emprego militar.
né, alguns trabalhos no Exército, em alguns exércitos, Exército americano, Exército belga, Exército no Reino Unido. Dando continuidade, então, né? No manuscrito eu abordo algumas dessas contribuições, né, mas trazendo aqui, né, dentro das Forças Armadas algumas áreas, né? Então a área de supply chain, né, suprimento e logística, a utilização do Lean para melhoria, né, dos processos de entrega dos equipamentos na cadeia de suprimento. Também a aplicação no Exército belga na gestão organizacional, gestão de processos, né, a partir da aplicação dos princípios e ferramentas da metodologia da manufatura enxuta, e alguns trabalhos também na parte de aviação. Aqui nós temos um trabalho aplicado na guarnição de Campinas, onde foi otimizado o processo de atendimento hospitalar. Então, aqui na parte de Lean Health. Então, foi uma metodologia que foi crescendo, né, a partir do chão de fábrica e foi ganhando espaço em outras áreas. Então, essa metodologia, no Exército, ela pode ser explorada, né, no contexto de aprimorar o processo de manutenção do armamento leve. Sobre um pouco do processo, ele se baseia no nosso manual de logística, né, e o trabalho ele vai focar aqui nas atividades, né, de terceiro escalão, né, que são as atividades mais complexas. Então aqui um quadro resumo, né, a partir do que a gente executa lá no Parque 5, né, que foi a organização onde eu servi, mas é uma atividade executada pelas OMs logísticas do Exército Brasileiro. Tanto arsenais de guerra, que são subordinados à diretoria de fabricação, quanto os parques subordinados à diretoria, à chefia de material. Então, basicamente 4 macroetapas, né, com a desmontagem, tratamento superficial, montagem e teste. E o trabalho ele vai focar aqui nas atividades de tratamento superficial, que é considerada a atividade mais complexa depois do teste, que é o tiro técnico. Então, esse é o fluxograma principal, né, das atividades, onde a gente consegue elencar, né, cada atividade e a sequência de atividades. Então, desde a remoção da tinta, as primeiras atividades, a fosfatização, onde realmente é agregado valor para que o armamento ele possa ter o seu tempo de vida elevado, né, juntamente com a pintura, né? Algumas peças vão ser pintadas e outras vão ser apenas oleadas. Então, esse é o nosso fluxograma. Partindo para os resultados preliminares, aplicar a metodologia, né, e a manufatura enxuta nesse processo. Então, com base em alguns artigos publicados, né, eu preciso fazer essa integração entre os princípios e as ferramentas, né? Então, inicialmente com relação às ferramentas, os artigos publicados no Encontro Nacional de Engenharia de Produção, né, mostram aqui os principais, né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, o mapeamento de fluxo de valor, né, se despontando como realmente o principal, a principal ferramenta na aplicação da manufatura enxuta, né, juntamente com outras ferramentas aí já conhecidas, o Just in Time, já vindo aí do sistema Toyota de produção. Né? E dentro da nossa pesquisa, né, o que a gente encontrou na revisão da literatura? Né? Encontramos também o mapeamento de fluxo de valor como sendo a principal ferramenta dentre os 27 artigos levantados, né, puxado aqui por algumas outras ferramentas que são incrementadas, né, na aplicação, na implementação da metodologia Lean. E com relação aos princípios, né, a literatura define 5 princípios, né, Lean: especificar valor, fluxo de valor, garantir o fluxo, produção puxada e perfeição. Então a gente vê que o mapeamento de fluxo de valor está diretamente relacionado, né, ela é a principal ferramenta por estar diretamente relacionado aos 2 primeiros princípios, né, de especificar valor e de fluxo de valor. Para garantir o fluxo, né, como terceiro princípio Lean, né, nós temos aí o auxílio de 2 ferramentas, né, que é o 5S para a organização do trabalho e o quadro Kanban, que vai identificar as atividades que vão estar sendo feitas. O Just in Time, né, com relação ao 4º princípio de produção puxada, eu vou elencar exatamente aquilo que eu preciso fazer para eliminar e reduzir os desperdícios, né? E a ferramenta Kaizen, ela vai buscar, né, dentro da mesma metodologia do ciclo PDCA, vai buscar essa otimização e garantir que os ganhos incrementais que foram obtidos, eles se perpetuem ao longo do tempo. Então, de forma que nós temos aqui um modelo conceitual,
né, integrando os princípios e as ferramentas a serem utilizadas para aplicar na melhoria do processo de manutenção de armamento leve. Então aqui ó, os objetivos, né, de cada ferramenta alinhada a cada princípio, né, como eu já havia comentado antes. Então, a partir do levantamento que foi feito, nós saímos então de um fluxograma, né, que é basicamente o que se tem, e aplicando a ferramenta de mapeamento de fluxo de valor, conseguimos elencar, né, as atividades que vão agregar valor no meu processo e também as atividades que não vão agregar valor, né. O principal objetivo, então, é reduzir ou eliminar os desperdícios encontrados nas atividades que não agregam valor, né, para que eu possa chegar aqui mais próximo possível do meu tempo de ciclo total. Então, esse é nós saímos então de uma simples identificação das atividades, né, já com amostras de tempo. Esse é o quadro do mapa de estado atual, né, como o trabalho ele está em andamento no mestrado, né, a gente já propôs, em cima do modelo conceitual, as melhorias para que a gente possa chegar no mapa de estado futuro do mapeamento de fluxo de valor e assim poder enxergar as melhorias encontradas a partir da aplicação da metodologia Lean. A título de conclusão, né, então, as organizações de manutenção do Exército Brasileiro, né, são, dentre elas, os parques e os arsenais de guerra que executam essa atividade de manutenção. A partir da aplicação da manufatura enxuta, elas podem se tornar uma referência, né, na excelência de processo de manutenção. Então, como são aproximadamente 14 organizações militares, né, a chefia de material ela coordena essas atividades, então a gente consegue ter uma padronização da manutenção de armamento leve. A aplicação da manufatura enxuta, né, ela pode se estender, né, a partir desse nível da manutenção de armamento leve para outras áreas. Também como gestão organizacional, como já foi visto e identificado também na literatura, parte de gestão de projetos, na logística, então abre um leque, né, para que a manufatura enxuta dentro do Exército Brasileiro, né, e das demais Forças Armadas também, né, ganhe espaço nesse aprimoramento, no aperfeiçoamento dos processos, né, com base nos princípios e ferramentas que serão implementados. O sucesso nessa implementação, né, então o trabalho está num contexto de que vai ser aplicado a simulação, né, então a partir da configuração do estado atual, né, será aplicado um modelo de simulação para identificar as diferenças entre o modelo atual e o modelo futuro, né. Mais um desafio é a adaptação da cultura organizacional. Então, você passar do que está sendo feito hoje, né, para o que está sendo proposto. E a execução, né, rigorosa da metodologia, né. Então, para que a gente possa alcançar a melhoria, né, o último princípio, o princípio da perfeição, exige que esses pequenos ganhos, Kaizen, esses pequenos ganhos que vão ser incrementados na melhoria do processo de manutenção de armamento leve, possam gerar, né, um resultado efetivo. E a observação de todos os contextos que envolvem, né, a aplicação da ferramenta Lean. Muito obrigado, né, pela assistência, agradeço. Fica aqui o meu contato. É um prazer, mais uma vez, poder voltar aqui a essa casa, encontrar alguns companheiros, né, e eu coloco aberto aqui para discussões e perguntas da assistência. Muito obrigado. Obrigado, Anael, pela apresentação. Abrimos agora o espaço para perguntas. Eu tenho uma pergunta. Quanto disso que já foi experimentado lá, em loco? Vocês fizeram todo esse trabalho, acredito que devem ter testado algumas coisas, mas já houve uma aderência, já houve alguma transformação ou ainda está nessa fase de testes? Obrigado pela pergunta, Coronel. Nós estamos ainda na fase de teste de simulação, né? Embora eu tenha servido no parque, né, a implementação em loco, ela vai ter essa dificuldade por eu não estar
fisicamente lá para acompanhar o processo. Então, eu consegui fazer a coleta de dados, né, embora eu tivesse uma base de dados anterior, mas eu fiz uma nova coleta de dados para verificação do estado atual. Mas a implementação, né, como a proposta é para que eu vá para Brasília junto à diretoria de material, então a implementação ela vai, creio eu, vai seguir, né, para todas as OEMs logísticas, mas ainda não foi feito nenhum processo in loco, né? Então, a partir do modelo conceitual, vai ser gerado um mapa de estado futuro e avaliado a partir de simulação, não propriamente dito in loco. E aí uma oportunidade para trabalhos futuros é ver exatamente essa aplicação in loco, né? Então, dentro ali vai se enquadrar dentro de um caso de estudo de caso, onde vou ter realmente quantificado, né, a diferença a partir da aplicação das ferramentas in loco. Eu acredito que a maior dificuldade organizacional contou, né, das pessoas aderirem e transformar os processos internos. Mas excelente trabalho. Fechou. Outra pergunta? Ainda temos tempo. Não. Eu gostaria de fazer um comentário sobre o seu trabalho, porque o professor comentou também, porque eu acho que a maior dificuldade que tem é se acreditar no método. Então, eu servi 14 anos aqui no CAVEX, Martora Demavex no Brasil, então 16 anos aí de manutenção. Hoje eu estou dando aula de cálculo na Academia Militar das Agulhas Negras, né? Mudei um pouquinho de área, né? Fui para essa área acadêmica e estou fazendo mestrado aqui na área de PO do ITA, né? Como aluno especial. E o que eu percebo muito é exatamente isso que o professor falou. É acreditar. Então, eu construí um modelo para gerenciar instrumentos reparáveis, o comandante me pediu. Aí ele falou assim, Oscar, só que tem um pequeno porém. Você não pode usar nem cobrinha, nem the round. Com esse termo, né? Só pode usar, somar, dividir, multiplicar e para por aí. Aí fica difícil, né? Porque se a gente quer realmente um modelo que traduza a realidade, um modelo que seja próximo da realidade, a gente tem que usar ferramentas mais profundas, né? Essa é a minha pergunta. Como é que o pessoal lá do chão de fábrica reage quando você chega lá? Eu vim aqui coletar dados para aplicar a fisionomia Lean. Porque a impressão que eu tenho é que só um pouquinho o nariz, né? Então, acho que seria isso que eu gostaria de perguntar aí. Obrigado pela pergunta, Coronel. Aproveitando um pouco ainda da minha experiência no parque, eu trabalhei tanto com manutenção de armamento como com a modernização de viaturas militares. Embora seja engenheiro mecânico de automóvel, trabalhei por essas duas áreas. E quando a gente buscou, ainda quando eu trabalhava lá, implementar algumas modificações no processo de armamento, ainda dentro da etapa do fluxograma, talvez inverter uma das etapas, realmente o que o senhor comentou faz sentido. A gente sente uma certa resistência, mas eu lembro que a época era basicamente inverter duas etapas, que é através de uma revisão de literatura, de fazer um benchmark ali de outros lugares também que faziam manutenção de armamento. A gente propôs essa simples modificação, de alterar, de inverter as etapas que estavam sendo executadas no tratamento superficial, e teve uma certa resistência. Mas essa resistência ela é vencida à medida de que os resultados vão aparecendo. Então, a partir do momento que os resultados começam a aparecer in loco, o que vai ser observado aqui, por exemplo, na simulação, vai aparecer in loco. Então, essa resistência, essa cultura da cultura organizacional, ela vai sendo vencida, de modo que você sai daquele modelo atual, daquilo que estava sendo executado, para o que foi proposto. Mas realmente, e aí dentro acredito eu, ainda não cheguei lá na diretoria, mas como a diretoria ela tem esse canal técnico junto com os parques e as OEMs logísticas, como não vai ser algo que vai, digamos assim, sair de baixo para cima, a partir de um estudo levantado, então acredito que a diretoria ela vai ter condições para implementar isso no parques e trazer uma melhoria a nível da manutenção do Exército Brasileiro, de forma que essa resistência também vai ser
pouco mais fácil de ser vencida, né? A resistência da cultura organizacional. E também, complementando ainda, para terminar, né, alguns desafios que são encontrados na aplicação da metodologia Lean, né? Existe uma gama de artigos que realmente ressaltam essa dificuldade, né, da organização, principalmente do chão de fábrica, né? Muitas vezes tem-se um entendimento no nível tático, mas no nível operacional, né, acaba-se não tendo essa aceitação. Então, existem alguns estudos de criação de um modelo de uma organização Lean, né, que enxerga não só o processo, mas a organização toda, para que essa barreira seja vencida. Muito obrigado, Ana Mel. Podemos outra salva de palmas? Muito obrigado.